Muito cuidado, porque hoje aconteceu algo péssimo para as criptomoedas que pode inviabilizar o ciclo de alta das criptomoedas no ano de 2025. Vou estar falando disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que teve um dia de queda forte. Vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos que fizeram as bolsas americanas caírem forte hoje. E também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado, altcoins desabando hoje, vou falar disso. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seus comentários também aí embaixo. E pessoal, se vocês querem receber notificações, notícias do que está acontecendo e impactando o mercado em primeira mão, não deixem de seguir o nosso canal gratuito no Telegram. Lá nós compartilhamos em primeira mão notícias fresquinhas de coisas que impactam as criptomoedas e acabaram de sair. É gratuito e vai estar aí no primeiro link, no primeiro comentário deste vídeo. E se você ainda não tem conta na corretora Coinex, meus amigos, não deixem de criar a conta. Ela agora está com uma promoção onde você bloqueia token 7, que é o token da corretora, e pode compartilhar até 300 mil tokens JLP em prêmios, tá? Então não deixem de conhecer essa promoção e não deixem de conhecer essa corretora também, porque ela tem muitas criptomoedas, ela não exige KYC, pessoal. Você não precisa mandar seus documentos, RG, CPF para poder comprar e vender criptomoedas aqui, também para poder operar futuros, tá? Ela tem mercado spot com muitos tokens que nem estão em outras grandes corretoras ainda, tá? Então você consegue comprar tokens aqui que não são fáceis de achar em outras corretoras centralizadas. Ela oferece a negociação, pessoal, de pré-tokens, tá? Você pode sair à frente da listagem, tá? Antes de um token ser listado no pré-lançamento, você já pode especular em cima das oscilações de preço deles por meio do pré-tokens, tá? Que está disponível aqui na corretora Coinex. A corretora também oferece negociação de futuros, que te permite apostar na alta ou na queda do Bitcoin e ganhar em ambos os cenários. E se você ainda não tem familiaridade com futuros, aqui tem um simulador gratuito por meio do qual você consegue aprender a usar o mercado de futuros de criptomoedas aqui da Coinex, entender cada tipo de ordem a mercado, ordem limite, tá? Para saber aí o que você está fazendo e testar sem arriscar o seu dinheiro real nessa operação, tá? Sobre a Coinex é isso, e bora lá falar do que interessa, que é o tema que provavelmente todos estão ansiosos para saber sobre hoje, que é a oscilação do Bitcoin, meus amigos. Bitcoin teve um dia de queda, tá? Ele acabou, pessoal, formando aquele padrão que ele estava ali pelejando para não formar, né? Ele estava se segurando ali na região dos 86.300, tá? Desde quarta-feira, se eu não me engano, que eu falei que ele podia formar aqui um topo duplo se rompesse para baixo os 86.300, e ele acabou rompendo hoje ali por volta da madrugada, ali por volta das 2 horas da madrugada. E nesse rompimento ele acabou ali formando o que a gente pode... Alguns podem falar que é um topo triplo, tá? Outros um ombro, cabeça, ombro. O fato é que, se a gente considerar aqui um topo triplo ou um topo duplo, a gente pode dizer que ele rompeu para baixo. O alvo era ali na região dos 84 mil dólares. Agora ele está em 84.141. Ele chegou ali a 83.600 aí durante o dia, tá nessa queda. Então, a gente pode considerar que o alvo daquele padrão gráfico que a gente via no gráfico de uma hora já foi atingido. Agora o Bitcoin chegou numa região de suporte aqui no gráfico de uma hora. Então, o que quer dizer que, por enquanto, a gente não tem novos sinais de queda para o Bitcoin aí para as próximas horas. Ele está numa região aí que tem segurado ele nos últimos dias. Mas, quando a gente vai aqui para os tempos gráficos maiores, pessoal, a gente vê que a situação não mudou, tá? Primeiro, tá aqui olhando ainda pelo gráfico de uma hora, né? A gente consegue ver que novamente o Bitcoin bateu naquela linha de tendência de baixa e caiu, tá? Foi um inscrito aqui do canal, inclusive, que me alertou sobre essa linha de tendência de baixa que eu não tinha percebido, tá? O Bitcoin está respeitando muito essa LTB, conhecida como linha de tendência de baixa. Todas as últimas vezes em que ele batia nessa linha, ele caía, e isso está mostrando que essa linha de tendência de baixa está forte, tá? Enquanto o Bitcoin não conseguir romper para cima essa linha, a gente não vai poder falar em tendência de alta para o Bitcoin no curto prazo, nos tempos gráficos menores. Então segue a tendência de baixa. Infelizmente, a tendência do Bitcoin aqui nos tempos gráficos menores continua sendo de desvalorização, tá? Nos tempos gráficos maiores, pessoal, a situação não está fácil, porque algumas semanas atrás o Bitcoin rompeu aqui no gráfico diário uma
um topo duplo, tá? Que é um padrão que normalmente indica queda, tá? Ele indica reversão de uma tendência de alta. O mercado vinha em tendência de alta desde outubro para uma tendência de baixa, tá? E o alvo dessa tendência de baixa aqui que o Bitcoin iniciou ali por volta do dia 25 de fevereiro, quando ele rompeu para baixo aqui esse topo duplo, ele está na região ali dos 73, 74 mil dólares, podendo aí ter uma certa tolerância até para o Bitcoin ali nos 72, tá? Então, o gráfico está dizendo que, apesar da alta que a gente teve aí nos últimos dias, né, desde o último domingo, principalmente, quando o Trump falou que haveria flexibilidade nas tarifas, ela não foi uma coisa sustentável e a tendência principal continua sendo de queda. E, na minha visão, a gente ainda pode ver o Bitcoin se aproximando dos 73 mil dólares aí nos próximos dias ou semanas, não dá para saber exatamente quando, tá? Mas a tendência para o Bitcoin ainda parece ser de desvalorização. Lembrando, pessoal, que em termos de análise gráfica, o Bitcoin não pode romper para baixo essa região aqui de aproximadamente 72 mil dólares, tá? Porque se ele romper isso daqui, meus amigos, aí ele vai estar rompendo para baixo 61% da retração de Fibonacci. Aí a gente pode até começar a discutir aí que a tendência de alta, que o ciclo de alta acabou, tá? Então a gente tem que ficar bastante atento nisso, mas ao mesmo tempo ter olhos aqui nessa região dos 74 mil dólares, porque ela pode ser uma região de suporte forte, já que é 61% da retração de Fibonacci, é o alvo do nosso topo duplo, tá? Isso quer dizer que a região dos 74 mil dólares pode ser um ponto bom aí para arriscar uma compra pensando no curto prazo, tá? Então fiquem de olho porque a gente pode ter um repique aqui de alta. Pode ser que quando o Bitcoin cair ali para 74 mil dólares, a subida seja rápida. Então talvez valha a pena até deixar a ordem limite pendurada ali, ao invés de ficar tentando esperar aí para quem tiver interesse em se posicionar, tá? E, pessoal, a gente não pode deixar de falar aqui do que aconteceu no mercado americano hoje. Tivemos uma queda horrorosa, tivemos um dado de inflação que é o pior aí, que nem em 2024 a gente não teve um dado de inflação tão ruim, tá? Hoje a gente teve um dia de mais de 2% de queda no SP500, que é o principal índice acionário dos Estados Unidos. Ele representa as 500 maiores empresas em valor de mercado. Vejam como que esse candle aqui, ele é forte em relação aos últimos, tá? Isso mostra aqui que a gente está tendo uma volatilidade extrema, tá? E uma boa parte desse movimento foi causado por algo que eu alertei ontem. Eu disse, cuidado amanhã, porque essa sexta-feira poderia ser um dia volátil. E, meus amigos, infelizmente, aquilo que eu alertei ontem, que seria o pior cenário possível, aconteceu, tá? A gente teve a inflação dos Estados Unidos, medida pelo núcleo do índice de preços PCI, acima da expectativa. Isso não poderia acontecer e aconteceu, tá? A expectativa do mercado era que na base mensal, no mês de fevereiro, houvesse um crescimento de 0,3% no núcleo do PCI, tá? Que é o dado de inflação que o Fed mais olha para decidir o que ele vai fazer com as taxas de juros. Se a inflação cai, ele pode abaixar os juros, o que é bom para as criptomoedas. Mas não foi isso que aconteceu. A inflação não só subiu, como acelerou mais do que o esperado, subiu mais do que o mercado, do que todo mundo estava esperando. A expectativa era que em fevereiro houvesse um crescimento no núcleo do PCI de 0,3, ele cresceu em 0,4, pode parecer pouco, mas é muito, tá? Porque na base anual, meus amigos, olhem o que aconteceu. A expectativa era que a inflação se mantivesse ali em 2,7 e ela pulou para 2,8, ou seja, a inflação está voltando a subir e não é um dado como o CPI, que é só uma referência que o Fed não olha, não. A gente está falando aqui, pessoal, do PCI, tá? O núcleo do índice de preço PCI, que é justamente o que o Fed leva em conta para decidir o que ele faz com a taxa de juros. Na última quarta-feira, a gente teve até uma queda no mercado, porque o presidente do Fed de Minneapolis, conhecido como Kasha Hari, ele disse que não vê cortes de juros nos próximos 1 ou 2 anos, sendo que o mercado estava esperando 2 cortes de juros pelo menos neste ano, tá? E a gente tem que lembrar que o último gráfico de pontos do Fed vinha prevendo aí que o mercado tivesse uma... Que a gente tivesse 2 cortes de juros, tá? Mas com esses dados de inflação surpreendendo para cima do que tá todo mundo esperando, vai ser difícil ter corte de juros. Isso aí é um dos principais fatores que causou queda no mercado hoje. E, pessoal, não é só um dado de inflação que é o mais importante vindo acima do esperado. Ele veio, pessoal, no maior nível aí desde fevereiro de 2024, tá? Então, um ano atrás é que ele atingiu um nível mais alto que esse, que foi 0,5. Então, isso aqui é preocupante, tá? Quando a gente dá um zoom aqui no gráfico, deixa eu ver aqui se eu consigo dar um zoom para vocês verem. Olha isso aqui, pessoal, qual que é a impressão que a gente tem?
é que desde janeiro, tá? De janeiro para cá, a inflação do núcleo do índice de preços PCI está acelerando. Janeiro foi 0,1, desculpem, tá? A que saiu lá em dezembro, na verdade, de 2024 foi 0,1. A de janeiro ali foi 0, a que foi divulgada em janeiro, ela foi 0,2. Aí a que foi divulgada em março, né? Aliás, a última que foi divulgada, 0,3 e agora 0,4. Então, assim, tá acelerando, tá? A inflação parece estar aumentando a velocidade nos Estados Unidos. E, pessoal, a gente também teve alguns indicadores de média importância hoje, mostrando algumas coisas aí ruins, tá? O índice de expectativa de inflação da Universidade de Michigan, ele veio acima da expectativa, tá? A expectativa era 3,9, ele veio 4,1, tá? É um dado de média importância, tá? Antes ele estava em 3,5. Outro dado aí, pessoal, que assustou o mercado hoje, né, que provavelmente causou aí bastante incerteza, assim, que assustou os investidores, foi que o índice de percepção do consumidor da Universidade de Michigan, ele caiu aqui do nível de 64, tá? 64,7 para 57, tá? Esse aqui é o menor nível dos últimos 2 anos, se eu não me engano, dos últimos 3 anos, enfim, eu não sei, eu teria que entrar aqui e ver, tá? Mas isso aqui mostra que os consumidores americanos podem estar começando a ficar receosos por conta das tarifas, tá? E isso aqui, pessoal, contrasta, inclusive, com outros dados que a gente teve hoje aqui, tá? Que eu estava até vendo aqui, deixa eu ver qual dado. Esse dado aqui, pessoal, dado de fevereiro, tá? É um dado que não costuma ter tanta importância, mas foi divulgado hoje a renda pessoal, meus amigos, de fevereiro. A renda pessoal nos Estados Unidos em fevereiro, ela cresceu mais do que o esperado, tá? O mercado esperava um crescimento de 0,4 e ela cresceu 0,8, tá? E no mês de janeiro tinha sido 0,7. Então a gente vê que mesmo com a renda das pessoas crescendo mais do que o esperado nos Estados Unidos, a confiança do consumidor está caindo. Então isso aqui é extremamente preocupante, tá? Isso mostra que os consumidores estão com medo e pode estar sinalizando um cenário de desaceleração na economia, combinado com um cenário de inflação acima do esperado, o que gera receio no mercado de que a gente tem o famoso cenário de estagflação, que é o pior cenário possível, que é quando você tem recessão e inflação ao mesmo tempo. Nesse cenário você fica preso, porque se você fizer medidas para combater a recessão subindo os juros, se você fizer medidas para combater a inflação subindo os juros, você aprofunda a recessão. Se você abaixar os juros para tentar sair da recessão, você faz a inflação voltar a subir. Por isso que o cenário de estagflação ele é tão complicado e tão temido pelos economistas, e o medo do mercado é justamente de os Estados Unidos entrarem em um cenário desse, já que eles estão impondo tarifas aí em vários produtos, o que tende a aumentar o preço dos produtos, o que se traduz em inflação, e ao mesmo tempo os consumidores estão colocando o pé no freio, mesmo com uma renda mais alta, porque eles estão começando a ficar inseguros, e se as pessoas param de consumir, a economia para de girar e você pode acabar entrando em uma recessão, o que acaba sendo ruim para as criptomoedas, tá? Na semana que vem, pessoal, a gente vai ter dados importantes para o mercado relativos à questão aí de recessão ou não, tá? Mercado de trabalho. Semana que vem é uma semana que a gente vai ter alguns PMIs do setor de serviços, setor industrial, dados do mercado de trabalho muito importantes, oferta de empregos, JOLTS, e principalmente na sexta-feira, tá? Sexta-feira que vem, dia 4 de abril, a gente vai ter o ganho médio por hora trabalhada dos Estados Unidos, o famoso payroll, taxa de desemprego e discurso do Jerome Powell, presidente do Fed. O mercado vai estar ansioso para saber o que ele está achando disso tudo. Lembrando, pessoal, que o dia 2 de abril a gente vai ter o início da imposição das tarifas recíprocas que o Donald Trump vem falando, tá? Isso aí não está aqui no calendário, mas é de extrema importância, porque a gente sabe que o Donald Trump ele é famoso por mudar de opinião todo dia, toda hora, né? E, inclusive, hoje aí apareceu algumas conversas dele falando em taxar produtos farmacêuticos de fora dos Estados Unidos. Então, assim, só notícias aí complicadas. E vamos ver se no dia 2 de abril ele não vai fazer igual ele fez nas últimas vezes em que iam começar a valer tarifas, né? Chegava o dia de valer tarifa, ele adiava para o mês seguinte, tá? Se ele fizer isso aí, o mercado pode ficar momentaneamente aliviado, tá?
Em termos de análise de sentimento aqui pelo TRDR, a gente tem sinais de que a situação pode piorar para o Bitcoin. Isso porque a gente teve queda hoje no preço e ao mesmo tempo o pessoal está olhando e está falando, vou comprar porque está mais barato. O pessoal está abrindo posições alavancadas nas corretoras de futures, no caso aqui, esse está mostrando da Binance, apostando na alta, tá? A gente vê que o long short ratio que estava em 1, ontem ele subiu para mais de 2 hoje, ou seja, ontem a gente tinha uma pessoa apostando na alta para cada pessoa que aposta na queda, e hoje a gente tem mais de 2 pessoas apostando na alta para cada pessoa que aposta na queda. Ao mesmo tempo, o Open Interest subiu, mostrando que esse aumento aí proporcional de pessoas apostando na alta se deu em função do aumento mesmo de pessoas abrindo posições alavancadas apostando na alta. A taxa de funding também subiu, então tudo está indicando que a galera está se alavancando apostando na alta do Bitcoin e geralmente quando os investidores apostam na alta, quanto mais eles apostam na alta, mais as baleias tendem a jogar o mercado para baixo para liquidar esses investidores alavancados. E em termos de mapa de calor de liquidação dos últimos 7 dias, meus amigos, a gente vê que o Bitcoin consumiu a maior parte da liquidez que estava abaixo, tá? Ontem estava um cenário meio complicado, né? Porque a gente tinha liquidez de todo lado, liquidez acima, liquidez abaixo, mas hoje o Bitcoin acabou caindo, né? E eu, como eu disse no vídeo de ontem, tá? Eu achava que o mais importante para definir qual das duas liquidez o mercado iria buscar, se era acima ou era abaixo, era esse dado de inflação de hoje. Ele veio acima do esperado, isso aí fez o mercado buscar a liquidez que está abaixo, mas ainda tem um pouco de liquidez aqui na região lá dos 83.500, ele não pegou toda a liquidez, tá? Então, ele ainda teria espaço para cair mais um pouco, tá? Ah, Tainan, mas tem bastante liquidez acima dentro, desde ontem, né? A gente via, pessoal, nos últimos dias aí, o pessoal apostando na queda, que liquidez acumulando acima, mas esse pessoal que apostou na queda acabou acertando, porque o dado de inflação veio pior do que o esperado e o mercado despencou, tá? Então, esses alavancados aqui acabaram acertando e não temos garantia de que essas posições aqui acima, posições shorts, ainda estão abertas alavancadas, tá? Não podemos deixar de falar também, pessoal, das principais altcoins. A situação está ficando perigosa e preocupante para as altcoins, tá? Isso porque a gente está vendo aí a dominância do Bitcoin, o gráfico da dominância parece estar formando aí um padrão gráfico conhecido como triângulo ascendente que, se rompido para cima, meus amigos, a coisa tende a ficar bastante perigosa, tá? Se a dominância do Bitcoin romper para cima essa região aqui dos 62,3%, aí a gente pode ver a dominância do Bitcoin explodindo, tá? E indo para a região ali dos 66%, que poderia provocar um derretimento nas altcoins em relação ao Bitcoin, tá? E então a gente tem que ficar atento aqui, porque a dominância do Bitcoin está num ponto bastante crítico, tá? A Ethereum, pessoal, a Ethereum caiu hoje, tá? No gráfico aqui, nos tempos gráficos menores, a impressão que dá é que a Ethereum rompeu para baixo aí um padrão gráfico conhecido como bandeira de baixa, né? Um padrão que normalmente indica queda, tá? Mas essa bandeira aqui ela é meio que pequenininha, tá? Não é uma bandeira grande. E se a gente fizer aqui um desenho do gráfico, um desenho desse padrão no gráfico, a gente vê que se a gente fizer um desenho aqui para saber até onde a Ethereum pode cair após o rompimento dessa bandeira, a gente vê alvo para a Ethereum lá na região dos 1.650 aí para as próximas horas ou dias, tá? Já pensando aqui nos tempos gráficos menores, né, gráfico diário, a Ethereum tá ainda naquela situação em que ela rompeu para baixo nas últimas semanas, nos últimos dias, um topo duplo gigantesco com alvo em $1.100, tá? Então a situação da Ethereum tá bastante difícil e não melhorou hoje, ela só piorou, tá? Situação da Solana, meus amigos. Solana acabou aí tendo mais um dia de queda, tá? Só que eu não consigo ver um padrão novo no gráfico da Solana por agora, tá? Se ela romper essa região aqui de suporte, pessoal, aí ela pode vir a formar uma bandeirinha de baixa, tá? Mas ainda não rompeu. Mas fiquem atentos porque a Solana está dentro aqui do que alguns podem chamar de um canal de alta, tá? E se ela de fato demonstrar força no rompimento disso aqui, ela pode buscar. Isso aqui vai acabar virando uma bandeira de baixa e aí a Solana pode buscar a região ali de aproximadamente $99 ou $100, tá? Então, fiquem de olho, tá? A da Cardano, meus amigos, teve um dia de queda também, né? Difícil achar um padrão aqui muito claro no gráfico da Cardano novo, tá? Mas a gente já tem alguns dias atrás aí a Cardano tendo rompido para baixo um topo duplo com alvo nos 55 centavos. Então, continua com esse alvo aí por enquanto, tá? Sem novidades para Cardano.
BNB, pessoal, tá naquela, forma um triângulo ascendente ou não. Para mim a BNB tá de lado, eu não consigo ver um padrão novo nela, tá? XRP, pessoal, buscou mais do que o alvo daquele topo duplo que a gente via ontem, né? Ela bateu ali nos 2,22, que era o alvo, e caiu um pouco mais, mas não temos novos padrões gráficos por enquanto aqui na XRP, tá? Dogecoin, meus amigos, o gráfico da Dogecoin, ele bateu o alvo daquele ombro cabeça-ombro invertido com escoliose, né? Eu tava brincando ontem, tá? Que a Dogecoin tinha feito aqui o que parecia ser um ombro cabeça-ombro não invertido, tá, gente? Me confundi aqui, mas o ombro cabeça-ombro com escoliose, ela bateu no alvo aí desse padrão e agora não temos padrões novos aí por enquanto para Dogecoin, tá? A Tron, pessoal, apesar de tudo, ela conseguiu subir hoje. A Tron, ela é do contra, né? No dia que tá tudo subindo, ela cai. No dia que tá tudo caindo, ela sobe, tá? Mas não temos padrões novos aqui para a Tron por enquanto, tá? A gente tem que aguardar aqui. Token Tom do Telegram, pessoal, para mim ele já bateu ali o alvo daquela cunha descendente que ele rompeu, tá? E, deixa eu ver aqui se já bateu o alvo. Já dá para dizer que bateu o alvo. O alvo estava nos 4,13, ela chegou nos 4,8, né? Já dá para dizer que bateu o alvo. E agora ela parece ter formado aqui nos tempos gráficos menores, né? Ali no gráfico de 15 minutos, um ombro cabeça-ombro também com escoliose, né? Brincadeiras à parte, pessoal, é porque na análise gráfica, acabei bagunçando aqui na hora de desenhar o ombro cabeça-ombro. Na análise gráfica, os padrões, eles nem sempre são bonitinhos como nos cursos e nos livros, tá? Muitas vezes você tem padrões assim, ó, como esse ombro cabeça-ombro invertido aqui. Invertido não, tá? Normal, toda hora eu me confundo aqui, tá? Esse ombro cabeça-ombro que o alvo dele aqui já tá ali na região dos 3,74, ela já chegou hoje aí nos 3,80, tá? Então, já está quase no alvo ali, não tem aí um trade potencial para ser feito. AVAX, meus amigos, acabou ali batendo, né, a região dos, não conseguiu romper a região dos $22, que era uma resistência que eu vinha alertando aqui nos últimos dias, tá? E no gráfico aqui da AVAX, ela rompeu aqui no gráfico de uma hora também, um ombro cabeça-ombro, né? Esse não está com escoliose, né? Brincadeiras à parte, tá? Para quem não sabe o que é escoliose é quando a pessoa tem um problema que ela fica com um ombro mais alto do que o outro, tá? Por isso que eu fico brincando. Se a gente fizer aqui uma projeção, o alvo seria ali na região de aproximadamente $19, já bateu, tá? Não temos padrões novos para AVAX por enquanto. AVE, pessoal, também teve um dia de queda, mas não tem um padrão muito claro aqui no gráfico da AVE não, tá? Ela tá meio que... O gráfico da AVE tá bastante louco aqui, né? Tipo, não tem padrão muito claro. Pendle também teve um dia de queda. Pendle rompeu para baixo aí um topo duplo, tá? Um padrão que normalmente indica reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Se a gente fizer aqui uma projeção, o alvo estava ali na região dos 2,65, já bateu esse alvo, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal. NIR, tá caindo quase 10% hoje. A NIR tinha subido aí nos últimos dias, né? Mas ela acabou formando ali nos tempos gráficos de uma hora um ombro cabeça-ombro, tá? Padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa. O alvo desse ombro cabeça-ombro aí que ela formou nas últimas horas aí e já atingiu, estava ali na região dos 2,75, tá? Ela está 2,72 agora, mas a situação para NIR fica ainda pior quando a gente vai para os tempos gráficos maiores, tá? Aqui nos tempos gráficos maiores, a NIR rompeu nas últimas semanas, nos últimos dias, um topo duplo com alvo nos 95 centavos, que pode demorar aí dias ou semanas para bater, mas o gráfico está dizendo que a NIR tem muito a cair e voltar talvez no menor preço em que ela esteve nesse bear market, tá? Então a gente tem que tomar um certo cuidado aí com a NIR, porque a situação dela não está nada fácil, tá? Outra criptomoeda, pessoal, que eu não posso deixar de falar aqui, tá? Chainlink, meus amigos. Chainlink teve aí um dia de queda, tá? Um dia de 8% de queda, uma queda relativamente forte, tá? Só que nos tempos gráficos maiores ela não formou um padrão novo. Nos tempos gráficos menores, alguém pode até ver aqui uma bandeira de baixa sendo formada, tá? Aqui no gráfico de 4 horas a gente consegue desenhar uma bandeirinha de baixa, né? Um padrão que normalmente indica queda, tá? Se a gente olhar aqui, pessoal, é o que parece, tá? Uma bandeira de baixa. Se a gente fizer aqui uma projeção aí de alvo para essa bandeira de baixa, a gente vê alvo para a Chainlink lá na região dos $10,40, tá? Então, Chainlink pode cair aí mais nas próximas horas, porque o gráfico está dizendo que ela está
formando aí um outro padrão indicando queda, tá? Outra moeda aí que eu não posso deixar de falar rapidamente dela, pessoal, Polkadot, tá? Uma moeda aí que eu não costumo falar com muita frequência, mas hoje eu vou dar uma pincelada no gráfico dela. Ela tá caindo forte hoje, né? Quase 8% de queda, tá? Nos tempos gráficos maiores não temos padrões novos, nos tempos gráficos menores ela rompeu para baixo ali um topinho duplo, já bateu o alvo e por enquanto não temos novos padrões aqui na Polkadot, mas se a gente quiser forçar a barra aqui, falar em bandeira de baixa, né, ou cunha ascendente, dá para enxergar isso aqui, tá? Deixa eu tirar esse desenho aqui. Se a gente colocar aqui no gráfico da Polkadot, a gente consegue desenhar aqui uma cunha ascendente, né, que é um padrão que normalmente indica queda, rompida para baixo. Se a gente fizer aqui uma projeção de alvo para essa cunha, para saber até onde a Polkadot pode cair de acordo com essa cunha, a gente teria alvo lá nos 3,50 para a Polkadot, tá? Então fiquem de olho, porque infelizmente a situação do Bitcoin e das principais altcoins parece indicar que a queda não acabou e a gente pode ter mais quedas. Amanhã, pessoal, estarei lá no canal Educação Real às 9 horas da manhã deste sábado, fazendo uma live. Se tiverem dúvidas, mandem lá no chat que eu estarei respondendo as dúvidas, estarei analisando o Bitcoin e as moedas que vocês me pedirem. No mais, desejo a todos uma excelente noite de sexta-feira, um bom final de semana e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.